É muito comum você ouvir as pessoas falando que nós temos que ressignificar o passado. Vamos entender aqui um pouquinho o que significa na prática ressignificar o passado? Bom, ressignificar o passado. Você já ouviu ou leu sobre o conceito chamado ressignificar? Apesar de não ser muito comum, esse termo é imensamente poderoso. Quando alguém ressignifica algo, quer dizer que deu outro significado. Então vamos dar uma pausa aqui. Quando você passa alguma coisa no passado, por exemplo, você sofreu um trauma na infância, seja de qual origem for, você sofreu um trauma, seja familiar, seja de um relacionamento tóxico que você viu da sua mãe e do seu pai, talvez momentos difíceis financeiramente falando, e tudo aquilo dali foi gerando algum tipo de trauma em você. Então, hoje, na fase adulta, quando você olha para a sua vida e que você tem que se posicionar diante de situações que a sua mente faz você lembrar de situações parecidas que você vivenciou no passado, ainda na infância ou na adolescência, obviamente que você vai se deparar com essa crise na hora de tomar uma atitude ou se posicionar. Por isso que quando as pessoas falam que nós temos que ressignificar o passado, é você olhar, por exemplo, qual foi o trauma que lá atrás nasceu e que hoje você está precisando ressignificar. E para que você entenda o que é ressignificar, vamos ler aqui o restante. Além de você dar um outro significado, dar outro sentido para uma situação ou um momento da sua vida pode vir a calhar quando você desejar fazer grandes mudanças positivas em sua trajetória. Então, a mudança que você quer hoje instalar na sua vida, ela tem muito a ver com aquilo que você tem já dentro de você. Existe aqui na nossa cabeça o que eu gosto de falar que é a sede dos pensamentos, é onde você armazenou tudo que você já vivenciou desde a sua infância até os dias atuais. E o que acontece? Essas informações que ficam lá guardadas, que registraram na sua vida momentos de alegria, momentos de choro, que criaram dentro de você a sua base cognitiva, que fizeram de você ser quem você é quem hoje está guiando todas as suas atitudes de forma consciente ou inconsciente. Existem informações que você talvez nem lembre 100%, mas pelo trauma do evento que você vivenciou, essas informações ficaram guardadas. Por exemplo, hoje muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento amoroso saudável porque no passado elas passaram por traição, por decepção. Então, hoje, para elas entrarem num novo relacionamento, elas entram cometendo os mesmos erros. Uma pessoa que um dia montou um negócio e não deu certo, e de lá para cá ela deixou com que aquela pancada emocional virasse um trauma, e esse trauma até hoje gera essa dor dentro dela, ela não consegue colocar em prática todo o seu conhecimento com a mesma força e vontade de vencer da qual ela fez pela primeira vez. Entende? Toda situação causou algum tipo de trauma que hoje faz você nutrir uma dor emocional que precisa ser tratada. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim, ela precisa entender quais são as raízes. Essas raízes é você que começou a plantar essa semente ou você trouxe essa raiz desde relacionamento que você viu dos seus pais, ou de algum amigo, ou de algum familiar. Tudo isso tem influência nas suas atitudes e comportamentos. Então, quando você olha e enxerga o porquê que hoje você repete padrões de comportamento por conta de você não ter ressignificado o seu passado, e hoje você parece que está vivendo esse ano como se fosse os últimos 5 anos, é porque você ainda não mudou a sua mentalidade. Você ainda continua fazendo com que os mesmos pensamentos de traumas, de situações que você vivenciou, de momentos que alguém ali te passou a perna, momentos que alguém te decepcionou, momentos que alguém te abandonou na hora que você mais precisava, faz com que você fique preso a esses traumas do passado. Por isso que hoje o ressignificar está muito ligado com uma decisão. Então, como que eu ressignifico algo, Thiago? Quando eu tomo uma decisão.
Então, quer ressignificar algo na sua vida, você precisa tomar decisões, tá? Eu vou passar aqui o outro slide para te mostrar algumas coisas. O que que acontece? As pessoas, elas estão em uma dessas 3 fases que você vai ver agora. As pessoas passam suas 24 horas em uma dessas 3 caixas mentais. Essas caixas mentais eu gosto de chamar passado, futuro e presente. A primeira ali, o passado, lamentações, frustrações e traumas. Ou seja, quando uma pessoa fica preso a isso, como que ela quer ressignificar alguma coisa se ela olha para o passado como sendo aquele passado algo tão pesado que ela vivenciou, dos quais ela, ao invés de ela trabalhar para que ela possa nutrir bons pensamentos e ressignificar tudo aquilo que aconteceu, não, ela começa ou continua alimentando a dor daquilo que ela vivenciou. O segundo, o futuro, alimentando os medos e ansiedade. O problema hoje da nossa sociedade, inclusive o nosso país, o Brasil, ser considerado um dos países mais ansiosos do mundo, estar ligado às pessoas não querer resolver os problemas que elas têm, não querer olhar para situações ou áreas da vida e entender que aqueles problemas não adianta empurrar com a barriga, não adianta deixar para amanhã. Só que o brasileiro gosta de dar aquele jeitinho, né, para resolver as coisas, coloca os problemas debaixo do tapete, ou seja, armazenam esses traumas do passado, se enfiam em baladas, noitadas, bebedice, situações que fazem que, por momentos ali, ela esqueça dos problemas que elas têm para resolver, só que aparentemente elas não têm mais nada, só que o trauma está lá instalado. Então, quando uma pessoa olha para o passado e ela vê um monte de frustrações, traumas e lamentações, ela avança para o futuro. Para quê? Para poder ficar lá alimentando medos e ansiedade. Então, o maior problema hoje da nossa sociedade, ser uma sociedade muito ansiosa, além de ser pessoas que querem fugir de resolver problemas do dia a dia, são pessoas que hoje mergulham nas redes sociais sem controle, sem limite, e por essa razão estão tão ansiosas. O terceiro, que seria o ideal, presente, limpando o terreno e plantando incansavelmente novas sementes. O resultado da sua vida hoje é o que você plantou ontem. O resultado da minha vida hoje é o que eu plantei ontem. O que eu vou colher amanhã está ligado ao que eu vou plantar hoje. Então você tem que avaliar, pesar na balança quais são as sementes que você está plantando. Você quer ter uma boa saúde, o que você está fazendo pela sua saúde? Você quer ter bons relacionamentos entre familiares, amigos, em trabalho, em casa, mas qual é a mudança que você está gerando em você para que essa mudança interna reflita no seu convívio com outros familiares, ou os amigos, ou seu cônjuge? Você quer mudança na sua empresa, você quer mudança no meio empreendedorismo. Ok. O que você está fazendo ou o que você está buscando de conhecimento para que a sua mentalidade venha a avançar, evoluir, para que você possa se tornar uma pessoa com mais bagagem e experiência para poder ajudar mais pessoas. Compreenda que, se você estiver presente para o agora, se você plantar as suas sementes hoje, você pode ter certeza que elas vão dar muito fruto lá na frente. Só não se esqueça que toda semente ela vai dar fruto. Se você plantar sementes ruins, por exemplo, se você ficar plantando ansiedade, você vai colher lá na frente crise de ansiedade, crise do pânico, talvez uma depressão, que é o que nós mais vemos aí acontecer no mundo afora. Agora, se você usar a sua cabeça e parar para pensar o seguinte: bom, o passado eu não consigo mexer em mais nada. No meu futuro é uma página em branco, ou seja, eu não vou jogar para amanhã a ansiedade de hoje. Vou resolver o que eu tenho para resolver hoje, vou plantar as minhas sementes hoje, eu vou dar o meu máximo, o meu melhor hoje, porque se eu entendo que a vida é uma plantação, hoje é o dia de eu plantar as minhas sementes. Então, faça essa análise e observe em qual dessas 3 caixas mentais que a sua mente está presa: passado, futuro ou presente. Então, identificou em qual dessas caixas a sua mente está mais focada, se concentre em manter a sua caixa mental presente no agora.